Bem, pessoal, aqui estamos novamente e estaremos falando agora dos sais. Até agora a gente falou do ácido e da base. Professora, qual é a relação do ácido e da base com os sais? É 100% relacionado com a formação desses sais, tá? Veremos no próximo slide e começaremos a compreender como é que qual é a formação dos sais, tá? Bom, esse assunto está relacionado lá na sua página 26 até a página 34. Lembrando que da página 26 até 34, vocês vão ver que até 34 a gente também vai falar de óxidos, tá? Mas nessa aula a gente vai estar falando de sais e óxidos, ok? Então, bom, primeiramente, o que seria sal? Vocês sabem, quando a gente fala sal, a gente quer relacionar exatamente ao cloreto de sódio que você usa para cozinhar, né, na sua cozinha, que não é o correto usar esse termo, porque sal é um nome dado para tudo aquilo que tem esse tipo de característica que a gente vai falar já já, tá? Então, o cloreto de sódio é um tipo de sal, mas tem outros tipos de sais, tá? Então, primeiramente, sal é um dos compostos químicos mais antigos e valorizados pelo homem. Ele sempre foi usado muito tempo. Desde antes de Cristo é usado para conservar alimentos. Na época não existia geladeira, né? Então usava-se o sal para conservar os alimentos. Inclusive, hoje em dia, a gente até usa algumas carnes, que no caso tem a carne salgada, né, que a gente classifica como carne seca, que ela é utilizada o sal para conservar. No tipo da carne seca, você não precisa guardar na geladeira, porque ela já tem um conservante natural, que é o cloreto de sódio, tá? Que é um tipo de sal. Você saberia dizer qual a relação entre esses componentes aqui, entre esses compostos químicos? Quem são esses compostos químicos? Hidróxido de sódio, gás hidrogênio. Como é que eu sei que é gás hidrogênio, professora? Bom, ele está somente o H ou ele está o H2? Esse 2 aqui identifica que ele é um gás, assim como esse daqui também, tá? H2, que é o gás hidrogênio, o cloreto de hidrogênio, o gás cloro e o hipoclorito de sódio. Aí você pergunta, professora, nesse caso aqui, é hipoclorito de sódio? Eu vou dar já uma frasezinha que vocês nunca mais vão esquecer, mas vocês vão ter que aprender mais a fundo como é que funciona essa nomenclatura dos ácidos e bases para conseguir nomear os sais, tá? Eu vou dar a frasezinha que vocês vão gravar, vão decorar, e depois vocês vão pesquisar. Para quem tiver interesse em entender isso melhor, vocês vão pesquisar como é que funciona para a formação da nomenclatura dos elementos sais, tá? Então, qual é a semelhança? O que eles têm em comum? O que esses elementos aqui têm em comum? Simples. Esses elementos aqui têm em comum, todos eles compõem a sua água sanitária. O quê? A água sanitária é composta pelo hidróxido de sódio, pelo gás hidrogênio, pelo gás cloro? Sim. Todos eles compõem a sua água sanitária que você usa para lavar roupa, lavar quintal, ok? Bem, aqui o hipoclorito de sódio também ele é usado no tratamento de águas de piscina. Outro detalhe, que a gente vai dar exemplos de outros tipos de sais, no mar existem vários sais dissolvidos, tais como o cloreto de sódio, esse aí todos conhecem, né? Além do cloreto de sódio, tem o cloreto de magnésio, o sulfato de magnésio. Também podemos encontrar sais não dissolvidos em água, como por exemplo o carbonato de cálcio, que é o que compõe o corpo dos corais, no caso das conchas, tá? Lembrando que eles possuem exoesqueleto, e o exoesqueleto é formado por carbonato de cálcio, que é um sal, tá? Bem, beleza. Professora, você falou que existe uma ligação, ou seja, existe uma relação entre ácido e base para ter a formação do sal. Sim. Todo sal, ele é formado a partir da união de ácido e base, tá? Então, segundo Arrhenius, sal é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, liberando pelo menos um cátion H+, e um ânion diferente de OH-.
Então ele libera um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Quem que libera cátion H+? Ácido. Quem libera OH-? Base. Opa, acho que eu estou começando a entender, professora. Já. Então, sulfato de cálcio é um sal. Reparem que aqui você não vai ver a presença do H no início da fórmula. Você também não vai ver a presença do OH-, que é a característica do base. Mas você percebe que ele, em água, ele libera elementos diferentes de H+, e diferentes de OH-. Então aqui eu coloquei outros exemplos de sais, tá? Tem à esquerda o dicromato de potássio e à direita o sulfato de níquel, tá? Inclusive o dicromato de potássio a gente usou ano passado na feira de ciências, que a gente fez a explosão. Ele pegava fogo com qualquer coisa que você colocasse nele, tá? Era o dicromato de potássio. Então, beleza, professora, vamos lá. Quando um ácido e uma base são misturados, ocorre uma reação entre estas duas espécies denominada reação de neutralização. E, consequentemente, forma-se um sal. Você já reparou que quando você está com azia, se você está com azia, significa que no teu estômago está muito alta a quantidade de ácido clorídrico. Lembrando que ácido clorídrico é um ácido. Aí a gente falou também que quando você está com azia, você toma um remedinho que é o hidróxido de magnésio, por exemplo, né, que é o leite de magnésio. Hidróxido de magnésio. Hidróxido OH. Beleza, aí eu tomo esse remédio, vai melhorar, professora. Beleza, por que melhorou? Porque o ácido neutraliza quando você une uma base. Quando você junta ácido mais base, ele vai formar um sal e também forma a água. Isso daqui, gente, a gente usa uma musiquinha muito conhecida entre vocês, é antiga, tá? É uma musiquinha do Michel Teló e só não lembro o nome da música. Já eu falo. Então a gente fala assim: ácido, base, forma sal e água, forma sal e água, forma sal e água. Ou seja, quando você junta ácido e base, você vai produzir o sal sempre e também a água, tá? Então reparem aqui no caso da azia que eu falei com vocês. Se você está com azia, você está com excesso de ácido clorídrico. Se você toma um remédio para poder aliviar essa azia, no caso aqui é o hidróxido de sódio, eu falei hidróxido de magnésio, mas hidróxido de sódio também é usado. Se você toma hidróxido de sódio, você vai perceber que vai ocorrer um processo aqui, ó. OH mais H, eu vou formar uma molécula composta de 2 átomos de H e 1 átomo de O. Vocês conhecem uma fórmula química na presença de 2 átomos de hidrogênio e a presença de 1 átomo de oxigênio? Sim, professora, H2O. Perfeito. Exatamente por isso que o processo de neutralização acaba... a formação do sal é um processo de neutralização. Ou seja, todo sal é formado a partir da união entre ácido e base. E o sal é formado não é sozinho, ele é acompanhado sempre da presença da molécula de água. Aqui está a demonstração, ó. Quando eu junto ácido e base, ele forma molécula de água, podendo ser 1, 2, 3 moléculas de água, vai depender de quantos átomos vai estar presente aqui embaixo, tá? Então ele forma a água e vai sobrar o Cl e o Na. Então ele formou o NaCl, ok? Bem, aqui está a demonstração do processo da dissociação, ó. E aqui é o processo de formação do sal. Ó, HCl mais NaOH reagem formando NaCl e água, ok? Outro exemplo aqui também. Você notou que o cátion, Na+, e é proveniente da base NaOH. Então, o Na é liberado do hidróxido de sódio na presença do ácido, ok? Enquanto o ânion Cl- vem do ácido HCl. Reparou também que cada molécula de água é formada pela união de um grupo OH- da base com um H+ do ácido, ok? Então, exatamente o elementozinho que dá a característica do ácido, que é o H+,
o elementozinho que dá característica da base, que é OH-, ao se unir os dois, eu formo sempre a água. E o que sobrar desses dois aí é o que vai formar o sal, tá? Aqui tem outro exemplo. CaOH, que é uma base, mais H2SO3, que é um ácido. Numa formação de sal, eu sempre vou considerar que o OH e o H vai se juntar. Então, repare aqui, ó, ele se junta aqui e vai sobrar o Ca e o SO3. Então, CaSO3, tá vendo que eu só repeti, né? CaSO3, só que nesse caso, ele vai formar mais de uma molécula de água. Por quê? Se o doisinho tá fora do parênteses, eu já expliquei isso a vocês na sala, se o doisinho tá fora do parênteses, significa que tem 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. E aqui, tem 2 átomos de hidrogênio. Então, beleza? 2 átomos de hidrogênio mais 2 átomos de hidrogênio dá 4 átomos de hidrogênio. 2 átomos de oxigênio mais 3... perdão, esse SO3 aqui vai para a formação de sal. Então, fica 2 átomos de oxigênio e 4 átomos de hidrogênio. Bom, se eu tenho 4 átomos de hidrogênio e tenho 2 átomos de oxigênio, 2 vai para frente, porque 2 mais... ó, 2, 2, 4, né? 2, 2, 4, 2O, 2 vezes 1, 2. Então, 2 vezes 2, 4, fica 4 átomos de hidrogênio. Pense aqui, não é isso, ó. 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio. 4 átomos de hidrogênio. Equilibrei a reação. E o oxigênio? Aqui tem quantos? 2. Esse 2 aqui na frente é referente à molécula de água. Então, esse 2 aqui na frente vai ser referente ao H e ao O, tá? Então, aqui eu tenho 2 moléculas de água. E essa reação está equilibrada. Eu vou encontrar 4 átomos de hidrogênio aqui e aqui também. Eu vou encontrar 1 átomo de água. E se eu for somar no total, você vê que aqui tem 3 átomos de oxigênio aqui e aqui tem 2, né? Esse 2 aqui é do hidrogênio e é do oxigênio. Então, 3 e 2. E aqui vai ter quantos? 3 e 2. Fechou. Tá? Equilibrei a reação. Então, principais sais... Perdão, os principais sais que a gente utiliza e o processo dele de dissociação, fiz a mesma coisa que eu fiz lá no ácido na base, tá? Então, vocês vão ver os exemplos aqui dos sais e vão ver o processo de dissociação dele. No caso, o proclorito de sódio, ele vai liberar o cátion Na+, e o ânion ClO-. Beleza, mas isso aqui vai formar a molécula de água também. Aqui ele só está mostrando o processo de liberação de cátion e ânion, tá? Mas toda a dissociação do sal forma a água também, tá? Então, nitrato de sódio, cloreto de cálcio, hidrogenocarbonato de sódio. Principais aplicações. Cloreto de sódio é o principal componente do sal de cozinha usado na nossa alimentação. No sal de cozinha, além do cloreto de sódio, existem outros sais, como os iodetos ou iodatos de sódio e potássio, cuja presença é obrigatória por lei. Sua falta pode acarretar a doença denominada bócio, vulgarmente conhecida como papo. Fluoreto de sódio. Professora, por que aqui tem terminação eto? Alguns casos vai ter ato, por exemplo, bicarbonato, nitrato. Alguns outros casos vai ter ito, sulfito, hipoclorito. Galerinha, não tem como eu falar aqui cada um deles. Eu só quero que vocês pesquisem, caso seja de interesse. Isso aí eu não vou estar cobrando, isso é uma curiosidade para vocês, para a nomenclatura. É a nomenclatura dos sais, dos óxidos, dos ácidos e das bases. Vai ter uma frasezinha que é muito usada, principalmente para provas, como vocês vão fazer, né? A maioria pretende fazer da UFR e até futuramente, até o pré-vestibular vocês vão usar, até o vestibular vocês vão usar isso, tá? É um termozinho que a gente fala assim, ó: mosquito teimoso, te bato, te pico, te meto no vidrico. O que significa isso? Ato, ânion. E o primeiro termo das palavras é referente aos ânions e o segundo na formação dos sais, tá? Então, mosquito, ou seja, mosquito teimoso, te bato, te pico. Mosquito, terminação ito, vai estar referente à última palavra. Então, vocês vão ver o ânion
o ácido e a formação do ânion, o ácido e a formação do ânion para a formação do sal, tá? Então, o do lado direito dessa frase, você vai colocar em linhas, né? Mosquito teimoso, te bato, te pico, te meto no vidrículo. Então, são 3 linhas. E aí você vai ver a terminação do sufixo para a formação, o nome, né? A nomenclatura do ácido e a nomenclatura do sal formado. Tá? Isso aí vai ajudar bastante vocês para quem tiver interesse em pesquisar isso daí. Então, eu tinha parado aqui, né? Cloreto de sódio é o principal componente do sal de cozinha. O fluoreto de sódio também é usado como anticárie, pois inibe a desmineralização dos dentes, tornando-os mais susceptíveis à cárie. Nitrato de sódio, esse sal é conhecido como salitre do Chile, sendo muito utilizado na fabricação de fertilizantes, que são os adubos. A transformação dele em nitrato de potássio e a fabricação, que é um dos grandes explosivos, ou seja, o salitre, ele funciona na formação da pólvora negra, ok? Fabricação de pólvora negra. E o carbonato de sódio, que é uma das matérias-primas usadas na produção do vidro. Bicarbonato de sódio, que é usado como antiácido estomacal. Lembrando, todos eles que eu estou falando são sais, ok? Então, usado como antiácido estomacal, é o famoso sal de fruta. Também está presente em alguns tipos de extintores de incêndio. Outro tipo de sal, carbonato de cálcio, principal constituinte do mármore e do calcário. O carbonato de cálcio pode ser encontrado até nos cremes dentais. Exatamente com o objetivo, tá? Nesse caso aqui que ele é encontrado nos cremes dentais é para clareamento. Sulfato de cálcio, esse sal pode ser encontrado na forma de sal anidro, sem água, ou de sal hidratado, isto é, com água, sendo dessa forma conhecida por gipsita. Então, o hidratado, ele é usado muito para gesso, para engessar, né? Quebrou um osso, vai engessar. Esse é o hidratado. O sulfato de cálcio anidro, ele é muito usado em giz, que a gente usa para escrever no quadro, tá? Então, o fosfato de cálcio, encontrado na crosta terrestre, é um sal que constitui a matéria-prima utilizada na produção do elemento fósforo. Quando tratado com ácido sulfúrico, produz fertilizante fosfatado. A farinha de osso contém fosfato de cálcio obtido pela calcinação dos ossos de animais. Hipoclorito de sódio, que eu falei lá no primeiro slide dessa aula. Propriedades germicidas. O hipoclorito é usado no tratamento de água de piscina, bem como na água para beber. Está presente na água de lavandeira, também chamada água sanitária. Sulfito de sódio, alvejante, ele é utilizado no processo de branqueamento de um tipo de papel chamado sulfite, motivo do qual nós podemos nomear o papel ofício como papel sulfite, exatamente pelo sulfito de sódio. E aí, pessoal, nesse primeiro momento da aula, a gente vai parar aqui. Lembra que eu falei que vocês teriam que fazer o processo lá, identificar a função inorgânica, se é ácido, se é base, se é sal, e fazer o processo de reação, ou seja, vocês vão ionizar ou vão dissociar. Exemplo, H2SO4. H2SO4 é um ácido, então você vai ionizá-lo. Como? Primeiro, você vai colocá-lo em solução aquosa, então você vai identificar com a água, eu vou falar só da primeira, vocês vão fazer as demais. Você vai colocando em solução aquosa, ele libera 2 átomos de hidrogênio, né? Ou melhor, 2 átomos de hidrogênio, no caso, um cátion, 2 cátion H+, e vai liberar SO4, lembrando que ele, da relação que eu falei aqui, né? Ele tá perdendo 2 elétrons, consequentemente, o SO4 está ganhando 2 elétrons, tá? Então, ele fica um ânion bivalente. E aí, vocês vão fazer demais. Lembrando que isso aqui é treino, igual os outros conteúdos que eu passei. Tudo quando envolve demonstração, que vocês vão ter que fazer cálculos, dissociação, ionização, você só vai conseguir entender isso melhor praticando, tá? Então, a gente encerra esse primeiro momento da nossa aula por aqui. E na próxima aula a gente vai estar falando óxidos, tá? Então, a gente vai dar continuidade em óxidos. Obrigada!